Olá, bom dia. Mais uma vez com vocês. Hoje o texto vai ser bom, o texto que vamos ler. É muito revelador, revelar várias nuances da nossa vida, da nossa existência. Vai revelar muito sobre os paradigmas que temos, sobre a existência e sobre a razão do ser, do existir, do viver e toda essa trama, né, semelhante a um filme que se enrola no decorrer da nossa existência. Eu vou ler aqui em Tiago, capítulo 1, né? Não vai pensando que vai ser uma pregação para trair sua emoção, fazer você emocionar, talvez até chorar aí, sem ter nenhum efeito com eloquência. Não. Vamos conversar aqui com sabedoria, com entendimento, buscar entender de onde vem o que chamam de prova, né? Os crentes evangélicos falam muito de prova, provação, que é provado e tal. As provas e tentações. Isso vai servir para sua vida profissional, matrimonial, para o seu casamento, para sua vida com seus amigos, com tudo isso vai servir com grande certeza, será de grande valia, tá bom? Vem comigo aqui nessa leitura. Acerca de provas e tentações, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O que Tiago falou aqui? Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Como assim? Você caiu em tentação, quer dizer, passou dificuldade, você vai ter gozo e alegria? Como entender esse versículo? Sim, porque a tentação e a provação gera aprendizado. Agora, se a pessoa evoluiu, aprendeu, assistiu vários vídeos no YouTube, leu bastante livros, não vai ter essa tentação, essa prova, não vai cair em tentação, ele já vai enxergar tudo. De longe ele vai enxergar as suas questões hormonais, as suas questões, se é ego da sua parte, né? Quando ele passar por uma prova, uma tentação, ele vai ver se é ego, se é uma coisa da infância que ele quer provar para ele mesmo que ele consegue, né? Muitos homens olham a mulher e ele luta para conseguir, mais homens, mais mulheres também, e luta e insiste e tal, parece até que é amor, até ele fica enganado, pensa que é amor, só que não é. É para provar para ele mesmo que ele consegue. Provar para a criança que foi rejeitada no passado, que não conseguia ninguém, queria namorar, não achava ninguém para namorar, que ele é capaz. É isso, ele quer provar. Então quando ele consegue, ele sai fora. Porque ele já se satisfez alimentando o ego, provando. Entendeu? Mas quem tem conhecimento já sabe de longe, ó, isso é ego, isso é ego. Não vou atrapalhar o caminho dela, não vou atrapalhar a vida dela. Deixar ela livre. Por causa de ego. Então, o conhecimento não precisa se sujeitar à tentação e prova. Vamos continuar. Sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. E para quem já tem paciência? Não precisa provar fé, não precisa provar fé. Essa prova de fé é para quem não tem paciência. Entendeu? Aí esse sofrimento, essas dificuldades começam a gerar paciência. Né? Carro quebra, fura pneu, tem que trocar pneu, e aí vai gerando paciência. Até a pessoa achar normal aquilo, quando acontecer, ele não desespera mais, não enlouquece. Não endoida, não xinga, não pragueja. É isso. Mas para quem já é paciente, não vai precisar passar por prova e tentação. A vida vira é como que um asfalto. O trânsito no asfalto. Tem, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Sem faltar em coisa alguma. Né? Você vê que aqui exorta mais uma vez a paciência, para que sejais perfeitos e completos. Salomão disse em Eclesiastes que a ira habita no seio dos tolos. Está escrito também em Provérbios que a ira habita. O homem que facilmente se ira comete doidices. Que o homem que se ira é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Quer dizer, é uma pessoa que você já vê que ele vai se quebrar. Você consegue ver a queda de uma pessoa iracunda, né? Uma pessoa que é dada à ira, ao nervosismo. Muitos têm isso como uma qualidade. Dizer que é nervoso, que é irado, isso demonstra ignorância. Falta de conhecimento e polidez. Quando você tem conhecimento e polidez, você resolve as coisas de uma forma diferente. Tranquila, sem estragos, né? Sem maiores estragos.
Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Está dizendo que se pedir sabedoria, você vai ter, você vai adquirir, né? Apesar que, para que venha sabedoria, se você não está preparado, polido, vai vir dificuldades, situações para você resolver. Vai vir situações para resolver, solucionar, para que aumente essa sabedoria, né? Por exemplo, a pessoa pede fé para Deus. Como é que pede fé? Como é que Deus vai dar fé? Vai te dar situações que você vai exercitar a fé para que ela cresça. As pessoas confundem muito. A interação de Deus conosco, ele passa pelas questões da física, pelas questões naturais, pelas leis da física e as leis naturais. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que é a fé? Quando você faz um contrato no cartório, o que está escrito? Reconheço e dou fé. Uma certidão. Certifico e dou fé. Né? Certidão de residência, que mora em tal lugar. Certifico e dou fé que tenho tal formação, que se comprovará. Então, fé é quando você dá fé, dá certeza, tem uma convicção daquilo, que aquilo é verdadeiro, que aquilo vai funcionar. Então, isso é a fé. Muito além de fatores religiosos de crença. Beleza? Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então aquele que fica mudando de ideia toda hora, mudando de plano, de projeto, não prospera. Isso é falta de fé, né? Falta de acreditar. Como é que ele dá fé nisso? O cartório emitiria um documento. Eu dou fé para uma pessoa dessa que não sabe. Ele chega no balcão, pede uma coisa, não quero fazer isso. Não, mudei de ideia. Não tem como emitir um dou fé para uma pessoa inconstante. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Aqui fala, quando se fala em rico, fala naquele que confia nas coisas materiais, que confia somente em si mesmo como matéria, como homem. Porque aquele que confia em si mesmo, quando se fala em subconsciente, em centelha divina, ele também está certo, porque Deus está nele, Deus está dentro dele. Então, quando Deus diz lá, maldito o homem que confia no homem, é que confia em sua vida passageira, em sua matéria, em sua mente carnal, né? Sua mente consciente, daquilo que vê somente, aquilo que vê, que enxerga, que escuta, né? E não no poder superior. Então aquele que confia, quando as pessoas falam para o outro, confia em ti mesmo, ele está falando confia em ti mesmo no Deus que habita em cada um, né? Então quando se fala confia em ti mesmo, justamente quer dizer o quê? Confia no que você tem dentro de você, que é Deus, que é o seu subconsciente, que é a sua parte divina, centelha divina que está dentro. Então, quando se fala em rico, fala naquele que põe a confiança e a fé dele nas coisas terrenas, unicamente. Se perder, não consegue mais, porque ele não consegue enxergar, ele não consegue levantar os olhos, não consegue ter fé. Então, um herdeiro que perde tudo e não desenvolveu a capacidade de enxergar além, ele não recupera nunca. É isso. Então, rico em seus caminhos é aquele cuja confiança está em seus bens e não no todo, não no Altíssimo, não na fonte de tudo, de onde sai tudo, que é chamado como substância amorfa, quer dizer, sem forma, por Wallace Otto, é chamado de éter por alguns cientistas, pesquisadores antigos, né? É chamado de vácuo quântico, é um princípio gerador. Então, é isso, a confiança tem que estar no princípio gerador. Ainda que você perca até tudo, aquele que tem uma confiança em si mesmo, referindo-se ao Deus que está dentro dele, não desespera. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, mais uma vez, bem-aventurado o varão que foi provado,
que receberá a coroa da vida. O que é essa coroa da vida? Não é só a salvação e o céu. A coroa da vida é a vitória, que representa a vitória, a solução para os seus problemas, seus dilemas internos. Então, o que acontece? Aquele que não precisa ser provado, que já encontrou o conhecimento, já encontrou a luz, já desenvolveu, já se tornou semelhante a um Buda, uma pessoa altamente evoluída, elevada em seus pensamentos, ideias, visualizações, né? Que está longe, o mal não passa por sua mente, por lugares celestiais, que é a sua mente. Esse não precisa mais uma vez. Agora, se precisar, é bem-aventurado, porque está passando por aquilo que vai, de onde vai obter o aprendizado. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vocês estão vendo aqui que a tentação não vem de Deus? Ninguém ao ser tentado, não diga de Deus ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, quer dizer, não tem como o mal fazer Deus tentar alguém. Né? E não pode ser tentado, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo pelas coisas. Desejo pelas coisas material, unicamente. Então, esse ego muito elevado gera soberba, inveja, né? Vários tipos de inveja. Isso são concupiscências. Então, essa tentação vem do seu próprio olho gordo, de sua própria vontade de ter, de adquirir, de possuir, sem estar preparado. É onde gera a tentação. Agora, para quem está preparado, não há tentação. Ele simplesmente conquista. Ele simplesmente faz. Por quê? Porque ele não é invejoso. Ele não vai querer tomar nada de ninguém, adquirir ou fazer nada de forma errada. Ele vai fazer aquilo que é correto. Então, ele pode querer tudo e ter tudo e conseguir tudo, sem dúvida nenhuma. Porque a tentação não vem de Deus. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, enquanto você maquinou no seu coração qualquer coisa, você ainda não pecou. Agora, quando você faz, o que é o pecado? O pecado é erro, né? Pecado é quando você não faz o que tem que ser feito. Você sente que veio para fazer algo maior, para resgatar, para libertar, para fazer acontecer e não faz. Isso é um pecado. Pecado é erro. Transgressão. Então, o pecado sendo consumado gera morte. Então, enquanto ficou só no pensamento, na ideia, não gerou pecado. Ah, mas Jesus disse que aquele que olhar para a mulher com intenção impura em seu coração, adulterou, mas não consumou. Então, não gera consequências. Você desejou, mas não pegou, não gera consequência, não vai vir consequências dali. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então veja bem, gente. Tudo que é bom, tudo que é do bem, vem de Deus, dessa fonte. Que tudo é, que tudo gera, que tudo formou. Então tudo que é de bem vem dessa fonte. E quando a pessoa encontra essa fonte, encontra essa luz, até mesmo o seu marasmo mental, a sua tormenta, ela é afastada. Eu vou citar alguns casos para você. Houve um homem, nos Estados Unidos isso, que foi preso porque cometeu um crime. Ele matou uma pessoa e foi preso. E depois de condenado, ele resolveu apelar para a fonte, né, para o todo. E ele obteve a ajuda de um cientista pesquisador chamado Joseph Murphy, estudador da mente, estudioso da mente. E Joseph Murphy o orientou a mudar o seu estado mental, mudar a sua mente e acreditar que ele seria solto, embora ele tinha adquirido uma prisão perpétua. E através dessa força mental, ajudado por Joseph Murphy, ou alguns falam Murphy, ele mentalizou,
ele saindo da cadeia, ele mentalizou e também ele mudou internamente. Que se você mentalizar e a sua vibração não alcançar, aquilo não realiza. Então só mentalização, visualização, o segredo. Sem uma mudança interna, você está preparado para aquela posição, para aquilo que você quer, você não adquire. Agora, uma vez você mudando o seu interno, o seu interior, o seu estado mental, vibracional, o seu externo também muda. Não há prisões nem cadeias que segure aquele que adquiriu um alto nível de vibração. Vocês conhecem muito bem a história de Silas e Paulo, né? Que cantava e veio como que um terremoto que destruiu ali, abriu as prisões e eles cantavam já na madrugada e foram soltos, né? Por quê? Porque eles atingiram um nível de alegria, de vibração tal que prisões não tem como segurar mais. Prisões não seguram. Qualquer prisão. Prisão mental, financeiro, econômico, prisão sendo essa doença. E esse homem passou a seguir as dicas de Joseph Murphy e acreditar nessa libertação. E acabou que o governador teve que liberar. O governador do estado da Califórnia, salvo engano, teve que liberar aquele preso. Por quê? Porque ele não precisava mais ficar preso. Então, quando você adquire um patamar, automaticamente o universo vai te levar onde você precisa ir, mas tem que estar preparado. Não tem como trapacear, não tem como enganar o todo. Não tem como você só parecer humilde, você só parecer mudado, só parecer transformado. Arrependimento não é choro e lágrima. Arrependimento é deixar de fazer o erro, deixar de praticar aquilo que praticava outrora e mudar a sua prática, a sua conduta. Isso é arrependimento de fato. E aquele homem foi solto. Né? Em Curitiba, Paraná, conheço um homem também que foi o portador de um recado, né? Alguém pediu, busca uma resposta de Deus para mim, né? na igreja, na congregação. E veio a resposta que em 60 dias ele seria solto. E ele teria aí mais de 20 anos para se cumprir. Quando ele chegou lá, ele estava numa fé muito grande e perguntou para o outro. E aí, o que respondeu lá? O que respondeu? Disse que em 60 dias fará uma obra, você vai ser liberto. E ele acreditou, abraçou com aquilo, falou para os seus colegas, muitos achavam que era loucura. Inclusive um dia o pregador não pôde ir e ele foi selecionado, pedindo para que ele atendesse o culto. E na pregação desse culto ele falou, em breve não estarei mais aqui. Ele estava com mais de 20 anos para cumprir. Muito em breve não estarei mais aqui, porque creu, teve uma fé, enxergou o invisível e alcançou o impossível. Eu não estarei mais aqui, mas vocês continuem firmes nessa fé, nessa caminhada. Deu ali muitos conselhos. E aí quando chegou no dia, que deu 60 dias, exato, chegou uma ordem judicial, não sei de onde, para levar ele para um outro lugar. Parecia que ia só transferir. Vai transferir. E ele foi junto. Quando chegou lá, ele foi entregue uma vara de soltura e ele foi liberto. Solto. Né? E eu poderia te contar N situações e casos aqui. N situações e casos. De pessoa que conseguiu sair da miséria, né? E eu tenho áudios aqui de pessoas, né, que conversarmos há algum tempo, iniciamos juntos, né, eu sempre falava dessas questões que estou falando aqui hoje. E a pessoa criou na outra dimensão, criou em seu estado mental a situação e hoje ela vive essa situação, né, com a vida totalmente diferente, totalmente mudada. Então quando você passa a entender estas questões, que não é Deus provando nem tentando, mas quando há aprovação ou tentação, é porque precisamos, então a vida nos traz, coloca em nosso caminho aquilo que precisamos para uma elevação, para um aprendizado. Então, durante aquela provação, há sofrimento, há luta, até que o conhecimento amadurece. Agora eu falo para você que está me assistindo, convido você, não é melhor estudar? Não é melhor conhecer? Não é melhor ler? Assistir vídeos como esse aqui? Parabéns para você que está assistindo. E buscar entender o processo, como que funciona o universo, como que funciona a vida, o poder, né, que eu chamava lei da atração, né, da vibração, que é o mesmo poder que agiu na igreja lá, o mesmo que agiu na igreja, é esse mesmo poder que cria todas as coisas para aquele que está preparado, para aquele que tem a chave. O que é a chave? A chave é o conhecimento.
E não importa quem é, se adquiriu a chave, o conhecimento, a informação certa, a porta se abre. Não importa se você é de uma religião ou de outra, se você é bonito ou bonita, se você... Não, você descobriu a chave, qualquer porta se abre. Né? Ela tem que se abrir porque você tem a chave. E qual que é essa chave? A informação. Conhecimento e informação. Né? Quantos milhares de suicídios se evitaria se as pessoas soubessem que não foi Deus com água ou ira que fez tanta maldade na vida dela? Mas o estado vibracional de desde quando ela nasceu, cresceu, do que ela vê, do que ela olha, do que ela assiste, do que ela ouve, do que ela lê, com as pessoas que ela conversa, criou toda aquela situação. E que para mudar essa situação era somente ela mudar o estado mental, vibracional. Como? Através do conhecimento, estudo, através do que chama de boot, palavra criada por Pablo Marçal, né? Que é você entrar no estado de respiração e relaxamento. E aí pensar no que é bom, no que é justo, no que é correto. Induzir o seu subconsciente a fazer aquilo que você quer, que você deseja. Tá bom? Muito obrigado você que esteve aqui até aqui. Espero que você tenha acompanhado, entendido, né, a riqueza dessas palavras que foram ditas, lidas aqui, ditas, esclarecidas. Né? Tenha certeza que essa interpretação é a mais fiel possível. Isso mediante vários conhecimentos externos, desde significado de palavra, não tenho dificuldade com isso. Tenho muita facilidade em interpretar palavras, significado, origem, porquê das coisas, de onde veio, como se formou. Então, é só você seguir esses passos, essa dica, e assistir também os demais vídeos. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, não esqueça aí de dar o like, de curtir, compartilhar. E se serviu de alguma forma para você, também comente, né? Dê o seu agradecimento aí, tá bom? Para você que assistiu até aqui, escreva lá embaixo. Só o conhecimento liberta. Quando você escrever lá só o conhecimento liberta, eu saberei que você assistiu até o final. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Sucesso, felicidades!